Olá, bom dia, meus queridos, tudo bom? Sou Euriete Oliveira, faço parte da Igreja Batista do Bosque, sirvo ao nosso Deus no Ministério de Curados para Curar. Convido você a estar celebrando junto conosco amanhã, os nossos passos de fé, para adorar, perseverar naquilo que você quer para a sua vida. E nós estamos aqui para compartilhar algo de Deus para minha e para a sua vida. Porque esse nosso Deus é um Deus dinâmico. Aquilo que Ele fala para o individual é para atingir o coletivo. E eu queria falar um pouco, algo do que Deus passou algum tempo ministrando na minha vida, sobre sentimentos controlados. Lá em Filipenses 2:5, diz assim: tendo em vós os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo. Sentimentos esses que têm que ser controlados pelo nosso Pai. Os nossos sentimentos, eles precisam ser entregues ao Pai. Eles só podem ser controlados pelo Pai. Porém, o sentimento, ele se encontra dentro da nossa alma. Como o próprio Pai fala, nós somos trio igual a Ele, porque nós somos semelhança e imagem dele. Se nós somos semelhança e imagem dele, e Ele é trio, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos trio, corpo, alma e espírito. E hoje eu venho falar justamente de algo que está dentro da nossa alma, que são os nossos sentimentos, E falando sobre isso, quando nós conhecemos esse nosso Deus, quem se converte, quem se prostra diante dele, quem tem comunicação com ele, é o nosso espírito. Porém, a Bíblia fala da briga e da luta entre o espírito e a carne. E o que isso quer dizer para nós, A luta que eles tanto lutam é justamente pelaquilo que está dentro da nossa alma. E é pela nossa alma. Porque quando nós nascemos de novo, a nossa alma e o nosso corpo, eles não nascem. Quem nasce é o nosso espírito, que é onde nós temos comunicação com o Pai. E a briga é justamente por isso. Pelas coisas que está dentro da nossa alma. E aquilo que eu e você alimentarmos é aquilo que vai dominar a nossa alma. Porém, a gente cria muitos argumentos, e foi isso que o Senhor ministrou muito na minha vida, porque eu também tive muita luta com relação aos meus sentimentos, eu sempre queria não sentir as coisas, mas após a minha conversão. Mas isso não acontece, porque o nosso Pai, ele nos criou com todos os nossos sentimentos. E todos os sentimentos ele não tirou. Então, mesmo o nosso espírito já nascido de novo, e em comunhão com o Pai e na presença do Pai, o corpo e a alma, eles vão se comportar como corpo e alma, sem estar regenerado, porque quem está regenerado é o espírito. Então nós iremos sim nos irar, nós iremos sim ter mágoas, nós iremos sim ter desejos, porém a gente precisa entender algo. E aí a gente chama não somente de sentimentos controlados, mas a gente pode chamar também de sentimentos que têm uma congruência. O que seria essa congruência? Equilíbrio. E o equilíbrio dos nossos sentimentos, das nossas emoções, só tem uma única forma para que haja o equilíbrio. O único que nos dá o equilíbrio, que é o nosso Pai. Mas para que Ele nos dê esse equilíbrio, para que a gente possa aplicar esse princípio de Filipenses 2:5, quando ele diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Jesus, quando ele veio à Terra, ele era um homem extremamente equilibrado.
Porém, a Bíblia fala de que Jesus se irou quando ele entrou no templo. A Bíblia também fala que Jesus chorou. Ira, choro e várias outras emoções faz parte de nós, tanto que ele teve essas emoções. A diferença é, eles vão vir, porém, eu preciso ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, para que essas emoções estejam equilibradas. Quando eu me irar, eu não jogar a minha ira para fora. Quando eu sentir ódio ou quando eu tiver uma mágoa, eu não jogar para fora. Mas eu estou falando aqui somente dos ruins, mas tem os alegres também, tem a própria alegria. A alegria também precisa ser equilibrada pela presença de Deus. Porque se você viveu em constante alegria ou em disfunção dessa alegria, isso o que vai ocasionar na tua vida? As pessoas vão olhar e dizer, essa pessoa não é normal. Se você tem um amigo que sofreu alguma perca e você não tem o equilíbrio das suas emoções, você vai chegar lá e começar a rir dele. Então precisa haver o equilíbrio. E para haver esse equilíbrio e para haver esse controle, a gente precisa alimentar o espírito. A gente precisa fortalecer o espírito. E como é que a gente fortalece o espírito? Como é que o Senhor Jesus fortalecia o espírito? A Bíblia fala em várias passagens que tinha momentos que ele estava em comunhão, tinha momento que ele estava curando pessoas, tinha momento que ele estava ministrando, mas tinha momento que ele se retirava. E nós estamos vivendo um tempo que Deus nos chama para levantar os nossos altares individuais. Levantar o nosso tempo de qualidade com Ele. E é somente dessa forma que nós alimentamos o nosso espírito. Somente dessa forma que a gente consegue convencer, vamos dizer assim, a nossa alma daquilo que a carne quer levar ela a fazer. Por quê? Porque quando nós estamos em comunhão com o Pai, quando nós estamos alimentando o nosso espírito no nosso lugar secreto, no nosso altar com Deus, nós realmente conseguimos decifrar tudo aquilo que Ele quer quando nós não estamos no altar. Porque nós reconhecemos a voz dEle. À medida que nós estejamos ouvindo Ele no nosso lugar secreto. Para que você conheça um amigo profundamente, você precisa ter comunhão com ele. E para que eu conheça o meu Pai mais de perto, eu preciso ter comunhão com ele. E assim eu vou ouvir a voz dele. Um tempo, nós tivemos aqui um curso que se chamava Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. A partir desse momento, eu comecei a construir um ouvido para ouvir a voz do Pai. E hoje, é óbvio, tem momentos que não, mas a maioria das vezes eu consigo ouvir a voz do Pai, mesmo diante de uma multidão de gente, porque a voz do Pai é falada no secreto. E eu queria te convidar a estar buscando o Pai, estar buscando mais essa comunhão com o Pai, para que esse mesmo sentimento que ele fala lá em Filipenses 2:5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança dele, que nós faríamos coisas ainda maiores. Então, para que a gente faça coisas maiores, nós precisamos da comunhão e ter esse sentimento que ele teve, que vem do Pai. Quando ele dizia, eu sou um com o Pai. E o véu se rasgou, e o Espírito Santo hoje habita dentro de mim e dentro de você. E ele brada dentro de você, dizendo tudo o que você precisa fazer durante todo o dia. Então, por que não acordar hoje pela manhã, amanhã pela manhã e dizer, sim, Pai, o que tu queres hoje para minha vida? Porque ele é um Deus de comunhão e ele sente saudade de mim e de você. E por que os nossos sentimentos ficaram descontrolados? Justamente por causa da queda que Adão e Eva cometeu. E aí veio para a nossa vida
alguns descontroles. E esses descontroles, o que foram? Foi descontrole físico. O nosso corpo foi descontrolado. A nossa mente virou uma mente imperfeita. Hoje a nossa mente, ela nasce com a semente do pecado. Nós nascemos sem o Espírito Santo. Nós recebemos ele quando nós o aceitamos, quando nós abrimos a porta para ele entrar. E aí veio os descontroles emocional. Porém, Deus, ele nunca perde o controle de nada. E pensando nisso, ele trouxe o nosso Senhor Jesus, para que esse controle voltasse novamente para as nossas vidas através dele, através do Espírito Santo de Deus, né? Que entra em nós a partir de uma decisão que nós fazemos, né? Deixamos ele entrar, abrimos a porta para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse fazer morada. E aí sim, ele fala o nosso dia todo, aquilo que nós devemos fazer. Todas as coisas. E não é só as difíceis. Tudo você deve perguntar para ele. Isso é ter os sentimentos controlados. Não controlados por mim, mas controlado pelo fruto do Espírito Santo que se chama domínio próprio. Então, eu convido você a deixar o Pai controlar os seus sentimentos, controlar as suas emoções, né? Entendendo que não vai perdê-las. Você vai vir, porém, ele vai ter o controle e te dizer o que fazer. E não simplesmente abafá-la ou simplesmente ignorar, porque é muitas das vezes o que a gente faz depois de ter aceitado Jesus, achando que a gente não se ira mais, achando que a gente não tem ódio mais, achando que a gente não tem mágoa, achando que a gente é perfeito, sendo que nós não somos. Somos se nós entregarmos na mão dele, na perfeição dele, porque ele é que é perfeito. Amém? Então convido você a meditar nisso, a ter os seus sentimentos controlados por ele. Peça a ele, fale para ele, diga para ele: Senhor, eu entrego os meus sentimentos a ti. Esta manhã, eu entrego eles nas tuas mãos. Toma de conta e me ajuda durante este dia, naquilo que tu queres que eu faça, para que eu possa ouvir a tua voz com mais nitidez, sem nenhuma interferência, e seguir verdadeiramente o caminho que tu queres que eu siga para esse dia. Por que eu digo para esse dia? Amanhã é um novo dia de entregar novamente a ele. Todos os dias ele te chama para te dar a direção do dia, para ele te dar o controle do dia. E assim nós conseguimos ter esses sentimentos controlados. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, nós entendemos, ó Deus, que nós precisamos ter os mesmos sentimentos que o Senhor teve. Que o Senhor teve quando esteve aqui na terra. E quando a tua palavra diz que nós iríamos fazer coisas ainda maiores, então isso inclui também os nossos sentimentos equilibrados, os nossos sentimentos controlados. E eu te peço agora, Pai, pelos meus irmãos que estão ouvindo agora, Pai, comigo e orando junto comigo, Pai. Se de alguma forma você acordou ou eles acordaram com as suas mentes atribuladas, o seu coração atribulado. O Senhor é o Senhor das emoções. O Senhor é o Deus que segura as nossas emoções. Então, Pai, eu te peço que tu visite agora cada um dos meus irmãos agora, Pai. Trazendo, Senhor Jesus, o equilíbrio das emoções. Fazendo com que eles consigam entregar o equilíbrio das emoções nas tuas mãos. E ouvir a tua voz e ouvir a tua condução. Senhor, em nome de Jesus, conduz cada um de nós, Pai. Conduz nesse dia. Nos dá a direção daquilo que nós precisamos fazer. Nos leva em paz aos nossos afazeres, às nossas obrigações do dia. Mas que tu esteja conosco, nos direcionando, e nós possamos ouvir a tua voz, porque a tua palavra diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Que cada um de nós possamos nesse dia ouvir a voz do nosso pastor
pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.